Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam seguros. E hoje eu vou passar um pouquinho para vocês de como um plugin do ImageJ, o Jaeger Setup Box, como a gente pode usar ele. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos, né, que contam a história basicamente do ImageJ. Esse aqui usa um termo bem legal, que é o ecossistema ImageJ, que vai falar como o ImageJ surgiu, não na íntegra, mas como ele surgiu, como ele atinge toda a comunidade científica, como ele abrange toda a comunidade científica, através dos seus plugins, através de seus macros, através de sua maleabilidade e sua acessibilidade. No começo, então, era direcionado para imagens biométricas, para análises, como eles chamam, de ciências da vida, mas depois começou a sair das fronteiras das ciências da vida e começou a ser usado inclusive pela área do conhecimento das exatas. Hoje até a astronomia já tem relatos de uso do ImageJ. Então ele vai contar a história de como o ImageJ consegue alcançar toda a comunidade científica e o porquê dela conseguir atingir toda a comunidade científica. Hoje um plugin, a gente sabe que o ImageJ funciona com plugins. A gente sabe que um plugin ele tem seu código-fonte aberto, então qualquer pesquisador pode acessá-lo, pode modificá-lo para atender às suas demandas e, posteriormente a isso, pode até repassar esse plugin para outro pesquisador que tenha as mesmas necessidades. Esse trabalho também, que praticamente, na minha opinião, é o mais interessante, que conta a história na visão do seu criador realmente, que é o Wayne Husband, né, que ele, após se formar em matemática em 1987, decide então criar um software para análise de imagens, e que na época era muito complicado, né? Então a gente tem a ascensão da Apple com o seu Macintosh, né, no fim dos anos 80, o começo da era dos computadores pessoais, dos computadores individuais, na qual cada pessoa podia ter seu computador, e ele então cria um aplicativo para análise de imagens, para análise individual dos cientistas, que na época se deu o nome de NIH Image. Mas a gente sabe, né, desde cedo a Apple nunca teve preços muito acessíveis, então isso começou a gerar algum problema, né, de acessibilidade da máquina perante os pesquisadores. Nem todos os pesquisadores tinham dinheiro, tinham investimento suficiente para conseguir um computador. Então surge o PC, né, da Microsoft. Mas quando o NIH Image foi criado, ele só tinha compatibilidade ainda para Apple, para o Macintosh. Então aí surge um problema. O Wayne Husband não viu outra solução a não ser ampliar essa acessibilidade, ampliar o acesso do NIH Image. E aí então ele coloca o NIH Image na plataforma Java. E aí então, desde então, o NIH Image pôde ter acesso, pôde ter compatibilidade a ambos os sistemas operacionais, o que deu acesso também à Microsoft, à IBM na época, se não me engano. E então, desde então, a partir do momento que ele passa a estar na plataforma Java, ele recebe o nome de ImageJ. Então esse J do nome ImageJ, eu não sei se é uma homenagem carinhosa ao Java, mas representa sim o Java. Esse artigo conta bem a fundo a história de 25 anos de análise de imagem com o ImageJ, essa época em 2012, né, já se foram mais 8 anos. Então, o ImageJ já tem uma história bem antiga de funcionalidade. Depois desse outro trabalho, que fala do ImageJ 2, que é um programa da próxima geração, literalmente, do ImageJ 1, né, na qual é chamado, que promete corrigir alguns erros, corrigir alguns bugs, que serão sanados com essa versão. Eu ainda não entendi muito bem se esse programa já foi criado, se esse programa está em desenvolvimento ainda, mas eu sei que existe o projeto, mas não tenho certeza se já foi completamente completo o trabalho. Esse outro trabalho da Universidade de Viçosa, que vai fazer uma quantificação por duas técnicas. Uma é a segmentação de cor, na qual faremos hoje, e outro é uma técnica morfométrica, né? Então eles usam, o artigo comprova que a análise de segmentação de cor é melhor em questão de tempo, em questão de autonomia, e a gente vai ver que no final, quando a gente realizar todas as análises, vai ficar bem parecido com essa. Essa aqui é o colágeno de equino, se eu não me engano, mas eles não especificam exatamente qual é, mas aqui a análise vai ser bem parecida com essa, vocês vão ver lá no final.
Então, sem mais delongas, eu acredito que vocês já tenham baixado o ImageJ, né? Já estou com ele aberto aqui, inclusive. Primeiro de tudo, a gente vai lá e abre a imagem pela qual a gente quer analisar. Eu vou abrir aqui. Já deixei 3 imagens salvas para facilitar o trabalho. E aqui a gente tem uma imagem. Para vocês que não estão muito familiarizados, essa é uma próstata. Então, esse é tecido prostático, para quem não está muito familiarizado. E o meu objeto de interesse aqui é esse colágeno, esse vermelhinho aqui em volta, que é o que eu pretendo separar. Então, antes de tudo, eu preciso ver se as opções que eu quero analisar, elas estão assinaladas para o programa reconhecer. Então, primeiro eu tenho que vir aqui em Analyze e aqui em Set Measured. E aí eu preciso ver se essas opções estão realmente assinaladas. Tá? Então você precisa ver a área, o min e o máximo, a área fraction e o mean gray value. Então essas 4 opções precisam realmente estar assinaladas para a gente conseguir a quantificação exata. Essa casa aqui do Decimal Places, ela é opcional. Então o que você vai querer ver é as casas decimais depois da vírgula. Se você quer 3 casas, 4 casas ou até 2 casas, quanto você quiser, ele vai dar esse valor exato para você. Eu acho que, na minha opinião, né, na minha demanda, 3 é suficiente. Então eu deixo 3 e não tenho nenhum problema com isso. Então, primeiro de tudo, com a nossa imagem aberta, a gente vem aqui em Plugins. Como vocês podem ver, eu já instalei o plugin, o IHC Toolbox. Tá aqui, eu clico nele e deixo ele aqui no cantinho. Aí, é aí que surge o problema. Alguns computadores, eles conseguem salvar a cor que eu quero analisar em todas as imagens. O meu não faz isso, ele dá um erro, fala out of memory. Eu nunca consegui resolver esse problema, já fui atrás de vídeos, de artigos que resolvessem esse problema, nunca achei um que resolvesse. Então, toda vez que eu vou quantificar, eu preciso fazer essa seleção manualmente. Não tem problema algum, né? Na minha opinião, não tem problema algum. Eu consigo fazer normalmente, porém vai demandar algum trabalhinho a mais só. Só que para mim é tranquilo, eu consigo fazer isso sem grandes problemas. Então, primeiro de tudo, o que a gente faz? É a segmentação de cor. Então, a gente precisa mostrar para o programa qual é a cor que a gente quer separar. No meu caso, é esse vermelho. Então, eu vou falar para ele. Eu quero esse vermelhinho aqui. Eu faço um quadradinho bem pequeno para ele não ampliar muito a cor. Então, eu vou focar bem nesse vermelhinho. Entendeu? Não sei se vocês viram aqui. Eu fiz um quadradinho bem pequeno. Feito isso, a gente clica em Training. Dá o Training. Geralmente, pessoal, eu faço essa quantificação em 2 telas. Né? Em 2 telas. Porque eu acho mais fácil. Essa imagem, por exemplo, que se abriu aqui, eu jogava para outra tela. Isso me facilitava muito o trabalho. Mas na falta dela, a gente tem que organizar aqui em uma tela só. Tá? Então é sempre importante a gente deixar as 2 imagens uma do lado da outra para poder fazer análise por comparação. Tá? Então aqui vocês viram que se abriu outra imagem, todo esse vermelho mais forte que eu selecionei, ele separou para mim. Mas como a gente pode ver, a gente ainda tem uns vermelhos mais claros, na qual eu também quero. Então eu vou voltando aqui, a gente pode ir voltando um por um. Vocês podem ver que vai aumentando aqui a abrangência. Então eu vou diminuindo, até eu chegar num ponto que eu ver que representa realmente o que está ali, representa a minha imagem original, representa o que eu quero separar. Eu não vou ser muito crítico, tá? Principalmente pela questão do tempo, mas eu não vou ser muito crítico em relação a isso. Mas eu vou tentar chegar o mais próximo possível. Aqui, vamos supor que aqui essa imagem representa exatamente o colágeno da minha foto original. Vocês podem ver que está bem parecido, eu não vou ficar conferindo para ver se está realmente exato, mas a ideia é essa. Feito isso, a gente separou aqui, mostrou o programa que a gente quer separar, a gente vem aqui em Image, Type, RGB Extract. Seleciona. E vocês podem ver que mudou aqui a segunda tela, nos dando 3 opções aqui embaixo. A primeira é a Red, a segunda, ou a do meio, é a Green, e a última, a terceira, é a Blue. Para nossa quantificação, a gente usa sempre o Green. Então você vem e seleciona o Green, que é a opção do meio, que deixa aqui o colágeno que a gente tinha selecionado em preto. Voltando aqui em Image,
Aí agora a gente vai não em Type mais, mas em Adjust e seleciona aqui o Threshold, tá? Então a gente clica em Threshold e é agora que a gente quantifica realmente, que a gente seleciona o que a gente quer. A gente tem duas barrinhas aqui. A primeira sai do 0 até a cobertura total do que a gente quer selecionar. Vocês podem ver que vai ficar vermelho aqui na segunda tela, que é o que o programa vai separar e vai nos dar o valor em porcentagem, como vocês podem ver aqui. Então a gente seleciona, para mim isso aqui representa realmente o que eu tinha selecionado, e eu também posso ir do fim ali, do 3 no caso, do número maior até o 0. Então vocês podem ver que aqui vai do 0 até o máximo que puder, e aqui faz o reverso. Então isso nos ajuda a tirar ou selecionar algumas coisas que a gente não quer quantificar. Então vocês podem ver que eu posso ir do 0 até o máximo e depois voltar do máximo até o 0, tirando algumas coisas que eu realmente não quero, como por exemplo, às vezes, esse cantinho aqui não representa, mas ele foi na contagem até o máximo, eu posso tirá-lo aqui. Vocês podem ver que voltando aqui eu consigo tirar qualquer coisa. Mas como eu não quero ele também é colágeno, eu vou selecioná-lo. Feito isso, por exemplo, aqui já selecionei a cor que eu quero, essa é a cor que representa realmente o colágeno que eu tinha separado. É agora que a gente quantifica propriamente dito. A gente pode, por exemplo, vir em Analyze e Measure, né? Ou tem um atalho Ctrl M. Essa primeira vez eu vou fazer usando aqui o Analyze e Measure, clicando aqui. Mas eu prefiro usar o atalho. Mas não tem problema algum. Vocês podem ver que aqui ele dá o que a gente tinha pedido para ele, né? Que é a área, o min, max, e aqui a área em porcentagem. O que importa pra gente é sempre a porcentagem. Esses outros valores vão ficar aqui, mas o que realmente importa pra gente é a área. Eu vou minimizar aqui, eu deixo minimizado. Posso fechar essas duas imagens, já que os resultados já estão salvos. Tá? Volto aqui. Posso fechar também. E aqui eu vou abrir a minha segunda imagem. Ele demora realmente um pouquinho para abrir. Então aqui eu vou selecionar minha segunda imagem. Que aqui também é um tecido prostático, tá? Só que de uma região diferente. Então agora eu vou e seleciono um colágeno, a cor que eu quero que ele represente para mim. E aqui dou o Training. Vocês podem ver que ele fez o mesmo processo, ele separou as cores que mais se aproximavam, né, da cor que eu tinha selecionado. Então eu vou agora vendo o ponto exato da minha representação. Novamente, não serei muito crítico em relação a isso, mas vocês podem ver que está praticamente representando realmente o colágeno da foto original, está representado aqui. Então, novamente, farei o mesmo processo pelo qual fiz na primeira. Vou em Image, Type, seleciono aqui a opção do meio, que é o Green, volto em Image, Adjust em Threshold. E agora volto a selecionar novamente a cor do meu interesse. No caso, eu acho que assim está bem representado. Está representando bem o colágeno da foto original. Então agora eu posso ir lá em Analyze, em Measure, só que eu vou também mostrar para vocês o atalho, que é apertando o Ctrl M, como diz aqui. Eu posso apertar Ctrl M diretamente daqui. E não vai abrir a aba, mas ele já salvou automaticamente para mim. E está aqui salvo na segunda linha a minha área. Feito isso, pessoal, a gente pode... depende, né, de quantas fotos você tem para quantificar. Vamos supor que num indivíduo, ou seja, num animal, em testes experimentais, você for quantificar, por exemplo, 10, 12 fotos por animal. Então, as 12 fotos, as 10 fotos, por exemplo, irão aparecer aqui. Você pega... Você tem que estocar esses dados, tem que realocar esses dados para algum lugar para fazer a confecção. Eu, particularmente, gosto de usar o Excel. Então, eu vou mostrar para vocês como é o Excel, como eu uso no Excel. Aqui eu posso pegar esses dados, copiar ou dar um Ctrl C mesmo. Posso fechar aqui também para facilitar. Aqui. Já deixei salvo, tá? Então, com as especificações exatas.
E aqui, por exemplo, eu deixei um indivíduo X, por exemplo, né? Mas aqui pode ter outros indivíduos também, outros animais. Mas vamos supor que a gente quantificou 2 fotos do indivíduo X. Posso vir aqui, copiar ou dar um Ctrl V, que já copia exatamente os meus valores de área em porcentagem. E aqui, vamos supor, eu tinha deixado para vocês verem um quadrado aqui com 12 espaços para fotos. Então, supondo que a gente tinha 12 fotos para tirar desse indivíduo X. Então, eu poderia ter tirado 12 fotos. Aqui minha célula, vocês podem ver, já está programada para dar a média de toda essa coluna, que seria a média de toda a porcentagem desse indivíduo. Então, vou colocar nos valores hipotéticos aqui para vocês verem, supondo que eu tinha quantificado todos esses animais, feito o mesmo processo com todos eles. Vou colocar aqui valores aleatórios, só para vocês verem mesmo e terem uma ideia. Por exemplo, aqui a minha célula já estava programada para dar a média dessa coluna, a média de todas as áreas, de todas as fotos, o que eu assumo que daria uma média desse indivíduo X de colágeno tecidual. Aqui eu posso fazer muitas coisas, depende do que você quer trabalhar. Você pode trabalhar com a média, você pode trabalhar com a mediana, a moda, e aí vai muito do que você está procurando. Aqui também eu poderia fazer o desvio padrão, né? Eu poderia fazer o desvio padrão, pegar aqui de toda a coluna e eu ganharia um desvio padrão, o que melhora, né, na estatística. E são muitas coisas que você pode fazer. Você poderia aqui também ter o indivíduo Y, criar aqui um indivíduo Y e poder trabalhar com ele e assim dar uma média depois geral. Para o grupo, por exemplo, aqui você consegue... Aqui os indivíduos estão nomeados de KY, mas você pode colocar aqui a média de um grupo, por exemplo. Você coloca a média de todos os indivíduos, né? Você vai ter vários quadrados como esse, você coloca a média de todos os indivíduos e aí você ganha, por exemplo, uma média total de um grupo, né? Dependendo do que você está trabalhando, você consegue fazer esses dados estatísticos e é bem interessante, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido o conceito. Qualquer dúvida pode chamar a gente, pode entrar em contato com a gente. As referências que você tem no começo estarão lá no roteiro de vocês podem acessar depois, são bem interessantes, eu recomendo a leitura. E qualquer dúvida pode chamar a gente, pode entrar em contato com a gente deixou todos os contatos para vocês. Espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima.